Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso módulo 11, grandezas direta e inversamente proporcionais. Simbora! O que é uma grandeza? Grandeza é uma definição física, tá ok, galera? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Nós temos vários exemplos aí, ó. Peso, massa, velocidade, comprimento, área, temperatura, aceleração. Tudo que eu posso medir, nós chamamos de grandeza. A física até separa também grandeza escalar e grandeza vetorial, mas para efeitos aqui de conteúdo base para a regra de 3, a gente não precisa diferenciar esse tipo de grandeza não. Simbora! Para diferenciar a grandeza direta de inversamente proporcionais, vamos ver aqui o exemplo mais clássico, mais tradicional. Vamos comparar, por exemplo, a velocidade e a distância mantendo um tempo fixo e comparar a velocidade e tempo mantendo a distância fixa. Se eu estou a uma velocidade de 10 km por hora e vou percorrer por um tempo de 3 horas, qual é a distância que eu vou percorrer? 10 vezes 3, eu vou percorrer o quê? 30 km. Se eu vou a uma velocidade de 20 km por hora, e vou percorrer durante 3 horas, 20 vezes 3 dá o quê? Dá 60 km. Se eu estou a uma velocidade de 30 km por hora, vou percorrer uma certa distância em um tempo de 3 horas, qual é a distância que eu vou percorrer? 30 vezes 3, 90 km, certo? Observe bem, comparando sempre com a velocidade de 10 km por hora e a distância de 30 km. De 10 para 20, a velocidade dobrou. O que aconteceu com a distância também? Foi de 30 para 60. A distância também dobrou. Dobrou a velocidade, dobrou a distância. Compara 10 com 30 agora. De 10 para 30, a velocidade triplicou. De 30 para 90, a distância também triplicou. Quando eu tripliquei a velocidade, naturalmente a distância triplicou. Na verdade, essas são características de grandezas diretamente proporcionais. Quando uma dobra, a outra naturalmente dobra. Quando uma triplica, a outra naturalmente triplica e assim por diante. Outra observação que a gente pode fazer. Pega, por exemplo, a velocidade de 10 km por hora e divida por 20 km por hora. Essa razão, faça a mesma coisa lá na distância, com os valores correspondentes. O valor correspondente de 10 km por hora é uma distância de 30 km. Divida pelo correspondente de 20 km por hora. É o 60. Se você fizer essa razão aqui, 10 sobre 20, na forma de fração mesmo, irredutível, dá para cortar o zerinho, fica meio. E aqui, se você cortar o zerinho e simplificar por 3, também vai dar o quê? 1 sobre 2. Percebe que a razão entre as grandezas está sendo a mesma? Então, outra característica das grandezas diretamente proporcionais é que elas variam na mesma razão. Se você pegar a razão de 10 para 30, vai dar o mesmo valor que você pegar a razão de 30 para 90. Se você pegar a razão de 30 para 20, vai dar a mesma razão que de 90 para 60. Então, anota aí também, grandezas diretamente proporcionais, elas variam na mesma razão, tá ok? Essa razão é a constante de proporcionalidade que está envolvida aqui na relação com essas duas grandezas. Outra característica importante para a gente perceber em grandezas diretamente proporcionais. Percebe que quando a velocidade aumenta, a distância também aumenta? Legal, né? E se eu analisar como se a velocidade estivesse diminuindo, a distância também está diminuindo? Então essas também são duas características de grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra naturalmente aumenta. Se uma diminui, a outra naturalmente diminui. Mas claro, tem que ser na mesma razão. Não basta aumentar e aumentar que vai garantir que as grandezas são diretamente proporcionais. Por exemplo, a minha idade aumenta, o meu peso aumenta, significa que idade e peso são grandezas diretamente proporcionais? Não, porque o aumento da idade não é necessariamente proporcional ao aumento do meu peso, da minha massa, na verdade, melhor dizendo, a grandeza mais correta. Tá bom? Então, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui, na mesma razão. Conclusão de tudozão, velocidade e distância são duas grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos para a velocidade e tempo analisando a tabela. Se eu estou a uma velocidade de 10 km por hora e quero percorrer uma distância de 300 km, 300 dividido por 10, eu vou gastar o quê? Eu vou gastar 30 horas
para percorrer essa distância. Se eu vou a uma velocidade de 20 km por hora, 300 dividido por 20, isso dá 15 horas. Se eu vou a uma velocidade de 30 km por hora, 300 dividido por 30, vai dar um total de 10 horas gastas nessa distância para percorrer. Galera, olha o que está acontecendo aqui agora. Quando eu dobrei a velocidade, o tempo não dobrou, mas se reduziu à metade. Quando eu tripliquei a velocidade, o tempo não triplicou, mas ele se reduziu à terça parte. 30 dividido por 3 dá 10. Percebe então? Quando você está dobrando uma grandeza e a outra se reduz à metade, ou então quando você está triplicando uma grandeza e a outra está se reduzindo à terça parte, e assim por diante, essas são características de grandezas inversamente proporcionais. Elas estão variando na razão inversa. Estou triplicando uma, a outra está se reduzindo a 1/3, que é o inverso de 3. Vamos perceber isso? Olha só, quando eu faço 10 dividido por 20, por exemplo, na velocidade, qual que é a razão entre 30 e 15? Correspondente exatamente à velocidade de 10 e 20 km por hora. Aqui a razão vai dar meio, aqui a razão vai dar 2. Tá vendo? É a razão inversa uma da outra. Então a primeira característica é grandezas inversamente proporcionais, quando uma dobra, a outra se reduz à metade, quando uma triplica, a outra se reduz à terça parte e assim por diante. A gente pode pensar também que duas grandezas são inversamente proporcionais quando elas variam na razão inversa uma da outra, beleza? Nas grandezas inversamente proporcionais, o que é constante? O que é constante não é a razão entre os valores correspondentes entre uma grandeza e outra, é o produto. Perceba, quanto que dá 10 vezes 30? Lá na primeira linha da nossa tabela, dá 300. Quanto que dá 20 vezes 15? 20 vezes 15 também dá 300. Quanto que dá 30 vezes 10? Também dá 300. Que é exatamente a distância, né, que está fixa lá. Então essa constante aqui, ela é obtida através da multiplicação dos valores correspondentes nas duas grandezas. Aqui, o que é constante? O que é constante nas grandezas diretamente proporcionais é a razão. Já nas grandezas inversamente proporcionais, o que é constante é o produto. Sobre crescimento e decrescimento nas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra naturalmente diminui, ou então, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Sempre na razão inversa ou no produto constante. Tanto faz as duas maneiras de você interpretar isso daqui. Essas setinhas, na verdade, vão ser importantes para a gente definir, para a gente ter uma ideia inicial se as grandezas que nós estamos analisando são direta ou inversamente proporcionais. Tranquilo? Se você ainda não anotou as características principais, anota aí. Temos duas maneiras de definir grandezas diretamente proporcionais, né? Quando uma dobra, a outra também dobra e assim por diante. Ou então, quando elas variam na mesma razão, só anotar para você já aplicar a técnica de aula ativa, escrevendo bacana. E também anota aí as duas maneiras de interpretarmos grandezas inversamente proporcionais, tá ok? Coloquei aqui, antes de terminar a aula, alguns exemplos de grandezas diretamente proporcionais, só para você começar a se familiarizar. Tente aí descobrir por que essas grandezas são diretamente proporcionais. Faça a pergunta para uma dessas grandezas e vê o que acontece naturalmente com a outra. Por exemplo, se eu tenho mais trabalhadores, no exemplo 1 aí, o que acontece com o número de casas construídas? Também vai aumentar, se eu considerar fixo o mesmo intervalo de tempo. E perceba bem que sempre vai aparecer uma terceira grandeza que tem que ficar fixa, igual foi lá nos nossos dois exemplos ali, ó. Tinha um tempo fixo aqui e tinha uma distância fixa. Sempre aparece uma terceira ou uma quarta grandeza que a gente tem que manter fixa para interpretar essa proporcionalidade entre as grandezas, ou essa proporcionalidade inversa também, não é? Vamos lá então. Se eu aumentar o número de pessoas que está numa casa, o que eu vou ter que fazer com a quantidade de alimentos que eu vou ter que colocar nessa casa? Eu não vou ter que aumentar também? Aumentou o número de pessoas, tem que aumentar o número de alimento. E assim por diante. O número não, a quantidade de alimento, não é?
A mesma coisa você pode fazer para 3, para 4 e para 5. Faça a pergunta para uma grandeza e veja o que acontece naturalmente com a outra. Você pode perguntar, se eu aumento isso, o que acontece com isso? Ou você pode perguntar, se eu diminuo essa, o que acontece com essa? Beleza? E também temos exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Olha o exemplo 1. Quanto mais trabalhadores se tem em uma obra, menos tempo se gasta para realizar essa obra. Aumentou uma, a outra naturalmente diminui. Faça também esse exercício para 2, 3, 4 e 5. Pergunte para uma e veja o que acontece naturalmente com a outra, tá ok? Tem uns exemplos que vão ser fáceis, tem outros que vão ser um pouco mais difíceis. A gente vai melhorando com o tempo. Começando do mais fácil, terminando lá com os exemplos um pouco mais difíceis, beleza? Então é isso, galera. É isso que nós tínhamos para essa aula. A ideia inicial de regra de 3 é muito importante você ter isso bem fixo na sua mente para que a gente possa dominar tudo de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Muito obrigado por assistir essa aula. Eu espero ver você na nossa próxima.